Ali Jesus está alegre, contente, radiante com o seu coração. Amém. Pegue sua Bíblia e abra, por favor, no livro de Lucas, capítulo 24. Abre aí Lucas, capítulo de número 24. Eu confesso, irmão, que parece que é a primeira vez que eu vou pregar hoje. Sentindo uns negócios estranhos assim, sabe? Uns revestrés meio esquisitos. Estava assistindo um vídeo de um pastor que foi lá na Coreia. Como é que é, amor? Coreia, cadê minha Priscila, meu Deus? Coreia do Norte, Sul, qual que é a Coreia que pode pregar? Do Sul, na igreja do pastor Paul. E lá tinha uma, não sei se é pílula, não sei o que era aquilo, que ele tomava todas as vezes que ele ia pregar para tirar a ansiedade, porque toda vez que ele ia pregar ele se sentia mal. Eu falei, meu Deus, pregando para milhões de pessoas, durante 300 anos, porque o homem viveu muito, e mesmo assim ele ainda sentia dentro dele um temor de anunciar o evangelho, a palavra de Deus. E isso é gostoso, né, irmãos? Há uma reverência com o evangelho ele não pode ser pregado segundo as suas ideias, aquilo que você acha. Se a sua opinião querer conduzir o evangelho, não dá certo. Não é a nossa opinião, na verdade, em muitos momentos a nossa opinião de nada vale, mas o evangelho é tudo em todos. Amém? A nossa vida, ela não pode ser conduzida por aquilo que o mundo diz. Sua casa, sua família não deve ser conduzida por aquilo que você acha. Sua casa, seu coração tem que ser conduzida pela palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Amém. Então você já abriu no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13. Tem um tema para mim trabalhar com você nessa noite. Eu creio que você vai sair daqui muito impactado com a palavra de Deus. Eu acho que o tema é tão forte, por isso que eu estou meio trêmulo. Amém? O tema é combatendo o espírito de desânimo. Nós vamos falar sobre murmuração, insatisfação e descontentamento. Amém? Então olha para o seu irmão, segura aí, aguenta firme. Vai ser gostoso. Lucas capítulo 24, versículo 13, fala, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Diga comigo, os olhos dos discípulos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, gente, olha a frustração. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres da que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Leitura extensa, mas gostosa, porque aqui você percebe a frustração desses dois discípulos, e eles estavam caminhando o oposto daquilo que Cristo havia pedido para eles fazer, porque Cristo falou assim: vocês vão ter que permanecer em Jerusalém, vocês vão ter que ficar em Jerusalém até que o poder venha sobre vocês, até que vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia fala que esses dois discípulos, eles estavam caminhando no sentido contrário. Jerusalém estava por um lado e os dois discípulos estavam indo para Emaús. E Emaús nada mais é do que lugar nenhum, não tem significado. Significa que você está andando sem destino, perdido, sem direção alguma, frustrado, sem saber para onde ir. E era justamente o que esses dois discípulos estavam vivendo. A Bíblia chega até a mencionar o nome de um, que era Cleopas. O nome do outro ninguém sabe. Não sei se era a esposa dele, não sei, não dá para saber. Mas só que aqueles homens, a Bíblia fala que eles falavam no caminho sobre tudo que estava acontecendo naquele período em Jerusalém. Mas só que havia uma frustração muito grande no coração daqueles discípulos, a ponto de Jesus, irmão, chegar do lado deles e eles não reconhecerem. Agora preste atenção, eles conheciam Jesus, sabiam o cheiro da roupa de Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles já tinham convivido com Jesus há muitos anos ali, ouvindo Jesus constantemente. A Bíblia fala com exatidão que eles eram discípulos. Eles não faziam parte de uma multidão que só procurava Jesus quando estava com fome. Porque a multidão é assim, né? Multidão só procura Jesus quando está precisando de algo. Discípulo não. Discípulo, ele está em todo momento com Jesus. Até quando ele fala: você não quer ir embora não? Ele fala: não, eu vou ficar. Porque discípulo, ele é gerado nos dias bons e nos dias maus. Amém? Eles caminhavam ao oposto daquilo que Cristo tinha pedido para eles. Dificilmente, irmãos, alguém desanimado vai ter paciência para esperar no centro da vontade de Deus. Dificilmente. Geralmente, alguém que está desanimado vai sempre se apressar. Cristo fala: espera em Jerusalém. Ah, mas já é o terceiro dia, era justamente no dia. Você vê que eles falam assim: já é o terceiro dia e nada aconteceu. Não, mas era justamente naquele dia. Irmãos, Cristo sempre vai esperar um pouquinho a mais da sua vontade. Quando você olha e você fala assim: ah, cheguei, já estou exausto, já estou tantos anos orando, já estou tantos anos fazendo isso e isso, parei, vou desanimar. Irmão, eu acredito que 2 horas depois era o momento da virada. A gente sempre para na entrada da cidade. O povo, irmão, eles ficaram rodeando 40 dias, ou melhor, 40 anos. É 40 anos, né? 40 anos na entrada da cidade, estava pertinho. Era 10 dias só de viagem. Eles ficaram 40 anos na porta da cidade. E vou te falar, a gente vai falar aqui daqui a pouco, qual foi um dos motivos que fez com que o povo ficasse 40 anos na entrada da cidade, que era deles, e não tomaram posse? Murmuração. Mas calma, já já a gente chega lá. O lugar
Na versão King James, 1611, ele fala assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, quem está desanimado toma atitudes precipitadas. Ontem no nosso curso de líderes, nós falamos de uma coisa muito importante na vida de um líder, a prudência. Ser prudente é evitar percas, evitar danos, erros. Quando você evita os danos, você não gasta dinheiro, ou melhor, você não perde recursos, você não perde tempo, porque quando você é prudente, você trabalha para não perder tanto dinheiro, para não perder tanto recurso, para não perder tempo fazendo coisas que você fez de forma errada, de forma precipitada. O prudente não, ele calcula. Ah, pastor, mas a gente tem que errar para acertar. Nem sempre. Se você obedecer um pouquinho mais, você pode fazer, sem ter que pagar um preço alto. Muitas pessoas estão pagando um preço alto, porque está fazendo o que Satanás pediu para Jesus. Lança-te daqui abaixo que Deus vai enviar os anjos. E tem gente fazendo isso. Porque Deus vai me guardar. Nem sempre. Geralmente, quando discutimos sobre coisas que não são tão relevantes para nós, nós perdemos tempo, irmãos. Você vai na internet, as pessoas discutem qualquer coisa. E aquilo que é importante ninguém fala. Todo mundo tem uma opinião na internet. Todo mundo ali é o lugar onde todo mundo fala. E grande parte não lê nem Bíblia, irmão. Grande parte não lê nem Bíblia, por isso que fala tanta besteira. A Bíblia fala no capítulo 24, versículo 14. No caminho eles falavam a respeito das coisas que estavam acontecendo. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Tem gente que fala tanto, que não percebe Jesus se aproximando. Ele está do lado. Ele está do lado, ele está ali próximo. Mas só que o que acontece? O desprezo. Irmãos, os crentes nesse tempo, eles têm desprezado o Espírito Santo. Nesse tempo, os cristãos, eles têm deixado o Espírito Santo de lado. Não se importa mais com a vontade do Senhor. Não se importa mais com a vontade do Espírito Santo. Nós falamos aqui no nosso curso ontem, um líder de excelência, ele ora antes de fazer. Ele ora enquanto está fazendo. E ele ora depois de fazer. Os perdedores oram só no final, para tentar recuperar aquilo que fez errado. Alguém sábio sempre busca a orientação de Deus antes de qualquer coisa. E a Bíblia fala, os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Desânimo. Irmãos, eu me pergunto, por que no meio dos crentes existem tantos crentes desanimados? A gente chega no domingo, aleluia, glória e aleluia. Pega da ceia e vira. Se desce daqui para ele bebe. Estou cheio da glória. 10 dias depois, eu não sei o que acontece. Tá bom, pastor, você é robô, você não sente desânimo. Lógico que eu sinto. Tristeza, angústia, desânimo. Tudo que uma pessoa normal sente, que até Cristo sentiu, nós sentimos. Agora, você não vive mediante as circunstâncias, a opinião maligna do diabo. Você não vive mediante a opinião satânica. Você vive mediante a palavra de Cristo. E o que acontece com os desânimos que têm roubado a alegria de muitos cristãos? O que tem acontecido? Estava vendo um pequeno vídeo de John Piper. E ele fala o que os cristãos fazem durante a semana inteira para chegar no domingo na igreja e oferecer algo para Deus. O que eles têm para oferecer? Nada. É a semana inteira no Instagram. É a semana inteira tuchado da Netflix. Que não tem nada de pecado com isso. É a semana inteira buscando informações, vendo redes sociais. E quando chega no domingo, o coração está pesado, os olhos secos porque não tem lágrimas.
mal consegue levantar as mãos para dizer: Jesus, eu te amo. Mais do que tudo, não consigo. O que tem acontecido nesse tempo? Que Jesus está tão próximo. E o problema não é que Jesus está distante de nós. O problema é que nós não estamos percebendo que Ele está próximo. Porque as distrações estão roubando o nosso coração. As distrações do nosso dia a dia são muitas e muitas coisas estão roubando o nosso coração. A sensibilidade está sendo tirada. Estava conversando com a minha esposa há dias atrás e ela me contou algo de uma pastora que ela estava ouvindo. E ela falou assim, dando conselho para as mães: mães, ensine os seus filhos a perceberem a presença de Jesus. Ensine os seus filhos a perceberem, a conhecerem a presença de Jesus, a saber quando é Ele que está ali, a saber quando é Ele que está falando, é Ele que está aqui. Ensine, porque isso precisa ser ensinado, mas você só pode ensinar aquilo que você vive. Amém? Ensinar a obedecer é obedecendo. Entende? Tem coisas que você que eu só vou ensinar se eu praticar aquilo. Irmãos, é incrível que Jesus começa a abrir um diálogo com aqueles homens e rapidamente eles já expressam todo o desânimo que estava roubando o coração deles. Ora, nós esperávamos que fosse Ele que ia redimir Israel. Esperávamos que Ele fizesse alguma coisa. Era justamente naquele dia, mas o desânimo tomou de conta, o desânimo não permitiu que eles reconhecessem a voz de Cristo, mesmo ouvindo. O desânimo não permitiu que eles conhecessem que ali era Jesus. A frustração não permitiu, irmão. Houve um bloqueio de fé. Pessoas desanimadas. Acontece o que aconteceu com esses homens, ó nécios de coração. A palavra nécio é sem entendimento. E a palavra tardos de coração, sabe o que significa? Lentos para entender e para compreender. Não é à toa que nessa geração nossa, eu não estou criticando nada disso, porque eu uso isso tudo. Mas na nossa geração a gente tem milhares e milhares de Bíblias diferentes para ver se o crente consegue se empolgar e ler a Bíblia. Coloca no áudio, coloca a Bíblia em áudio, coloca de alguma forma para ver se os cristãos conseguem novamente voltar para a leitura bíblica. Pega a Bíblia da versão tal, pega a versão mais fácil, a versão mais simples da gente entender. Não, pastor, você está criticando isso? Não, eu tenho aqui todo tipo de versão que você imaginar. Tem até em hebraico, no grego. Eu não entendo, mas tem. Por quê? Porque as pessoas têm se tornado cada vez mais lentas. Ah, irmão, bota uma música, bota um funk na sua casa. 5 minutos, depois você tira. Seu filho aprende a letra todinha. Agora bota um louvor. Bota um louvor. É 3 dias, 4 dias para pegar só a primeira estrofe. E não se engane, isso daí também acontece com a gente. Passa aquela música, pega o Guanabara e bem. Meu irmão, esse negócio de Guanabara não sai da cabeça da gente. Pega o Guanabara e vem, e você fala: meu Deus do céu, esse negócio não sai. Você ouve, né, crente? E até entender que era Guanabara demorou pelo menos uns 6 meses, que eu não entendia que era o Guanabara, era o ônibus, né? Os nordestinos aqui pira. Saudade de casa. Ô igreja para ter nordestino. Só nordestino, levanta a mão assim. Ah, tem uns que estão com vergonha. Levanta, levanta. Cearense, piauiense, baiano. Cadê os paulistas? Você é paulista, Cisco? Tá negando as suas origens? Se seu pai saber disso. Seu pai descobrir que você tá pintando a unha de base, ele te pega. Fazendo a sobrancelha. Seu pai disse que você chega lá, quando você chega lá, você chega todo esquisito. Não, pai, não faço sobrancelha não, unha toda grande. Chega lá de unha pintada. Não, mas é assim, tem coisa que pra gente é tão difícil, né, meu? Quando se trata das coisas espirituais, é tão difícil da gente gravar, mas as coisas que não
contribui nada na sua vida, aquilo fica cravado na mente. Você fala, meu Deus do céu. Como que tipo, por quê? Porque cada vez mais o coração do homem está se tornando lento para compreender. Por quê, pastor? Eu posso te dar uma direção. Porque são muitas coisas. A gente acorda pela manhã, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pegar o celular. Porque a gente está simplesmente em busca de informações toda hora, para a gente não ficar para trás, para saber o que aconteceu no Big Brother, na Fazenda, para saber o que está acontecendo no meio secular, na vida, na igreja. E aquilo que é mais importante, a gente está lento nos processos de Deus, a gente está lento naquilo que o Senhor quer desenvolver conosco, porque a gente está muito cheio. Não é à toa que Provérbios fala assim, a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, até o amargo se torna doce para ela. E o que Jesus teve que fazer com esses homens? Vem aqui, a Bíblia fala que Jesus falou dele, desde Moisés até os profetas, falando dele mesmo. O coração queimava. Chora. Chora. Aleluia. O coração queima, mas os olhos estão fechados. Irmãos, você tem que discernir o Senhor e Salvador Jesus. O Senhor e Salvador. Salvador, Ele é de todos. Mas Senhor, não. Salvador, Ele é de todos. A Bíblia fala que Ele veio para salvar todos que estavam perdidos. Foi ou não foi? Mas agora senhorio, não. Porque senhorio tem a ver em negar a si mesmo e se submeter completamente à vontade dEle. Então Jesus pode ser o teu Salvador, mas Ele pode não estar sendo o seu Senhor. Porque na maioria das vezes o nosso Senhor é um pouquinho do que foi falado aqui, o dinheiro. Tem gente que faz até do seu relacionamento o seu Senhor. Tem gente que faz até do seu cônjuge o seu Deus, o seu ídolo. E você não vive porque você quer agradar alguém. Faz do filho. Irmãos, eu fiquei imaginando, eu estava conversando com algumas pessoas. Por que Deus pediu Isaac para Abraão? Por quê? Sabe por que Deus pediu Isaac para Abraão? Porque agora pensa comigo, Abraão esperava um filho. 75 anos de idade ele recebeu uma promessa. Com 100 anos, aquela promessa se cumpre. O filho da velhice de Abraão era o menininho do papai, irmão. Era ou não era? Meu Deus do céu. Não era à toa que, irmão, que para Ismael ele dava presente, dava algumas coisinhas, mas para Isaac ele dava tudo. Era o menininho do papai. Deus olhou, falou, esse Abraão. Ele era tão amigo de Deus que Deus agora foi provar o coração de Abraão se ele era capaz. Porque parece que Abraão estava colocando o Isaac no lugar dele. E Deus teve que fazer o quê? Deus teve que pedir. Deus teve que pedir. Tudo, irmãos, que Deus pede para nós, aquilo está por um fio de se tornar o nosso ídolo. Tudo. Eu fiquei, o pastor pregando aqui, eu falo, o que Deus vai fazer com meus 10%? Eu só vou enriquecer Deus? Não. Os meus 10% nada mais é da prova do meu amor. Da prova do meu amor. Pastor, mas eu vou dar 5%, o problema é seu, você faz o que você quiser. Eu vou dar 30%, eu vou dar 50%, irmão, você faz o que você quiser. Mas agora entenda uma coisa, quando ele fala 10%, ele estipula uma 10ª parte. Porque é mais do que um valor, é a prova da sua devoção a Deus. É a prova do seu amor. Ele não pediu 50%, ele não pediu 100%. Apesar, nada temos. Amém? Quantos creem nisso? Nada temos, nada temos. De forma teológica, a gente trata dizendo que os 10% é nosso, e os 90%, ou melhor, os 10% é de Deus e os 90% é nosso. Mas na verdade, nada somos e nada temos. Se Deus tirar agora, não sobra nada. Nada temos. Tudo que damos é por causa dele, é das mãos dele que nós fazemos. Mas tudo que Deus pede é porque aquilo tem uma possibilidade muito grande da gente se apegar àquilo e aquilo tornar o nosso Deus, o nosso ídolo. Então perceba, por que os corações estão lentos? Porque a gente está se apegando.
A gente está apegado, a gente está venerando coisas que não era para venerar. Por isso que muitos cristãos estão desanimados, completamente frustrados dentro da igreja, irmão, de domingo a domingo na igreja. 30 anos de igreja ainda continua desanimado. E eu vou falar para você 3 perigos que levam ao desânimo. Tem muitas outras coisas, mas são 3 coisas importantes que você nunca mais vai esquecer o que eu vou falar para você. E isso pode virar uma chave na sua vida em todas as áreas. Amém? E aqui, como você está vendo no tema, existem 3 coisas que traz o desânimo: a murmuração, a insatisfação e o descontentamento. Isso é terrível. O livro abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Se você não quiser abrir, eles vão projetar aqui, vai ser rápido. 1 Coríntios 10, ele fala: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo traz um alerta muito grande para a igreja. O alerta é não murmurar. Murmurar nada mais é do que desprazer secreto não declarado abertamente. É algo de dentro que você cochicha aqui dentro. Quando não é no ouvido de alguém, é para você mesmo. Entende? Quando não é no ouvido de alguém, é para você mesmo. Em Êxodo, um dos pecados mais terríveis que Israel cometeu foi justamente a murmuração. Livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 6, ele fala sobre isso. Que o povo agora começou a murmurar. Então o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a ira de Deus se acendeu. E o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés e orou, e ele orou ao Senhor, o fogo se extinguiu. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O bando, essa versão é legal, o bando de desocupado, gostei dessa, que nessa versão fala o populacho. Escuta, o que era o populacho? Quando Israel saiu do Egito, uma mistura de gente se infiltrou no meio do povo de Israel, aproveitou a porta aberta e escapou. E esse povo começou a andar com Israel no deserto. Só que não era o povo de Deus, porque só o povo de Deus aguenta algumas coisas, irmão. E eles entraram, e a Bíblia, nessa versão NVI, ele chama eles de desocupados. Ou seja, não acrescenta nada, mas está ali para gerar confusão. E a Bíblia fala: e o populacho, ou o bando de desocupado, que havia no meio deles, encheu-se de gula por outro tipo de comida. E essa comida com certeza não estava entre eles, essa comida estava lá. E também os israelitas voltaram a chorar e disseram: se tivesse carne para a gente comer. Olha o perigo, irmãos. Aquela mistura de gente levou todo um povo a murmurar, a reclamar, a questionar Deus. Eles choraram, a Bíblia fala que Israel chorou, dizendo: quem é que vai nos dar o de comer? Aqui vemos um perigo muito grande. Vemos aqui alguém que não tem um coração grato. Porque todas as vezes que nós entramos no lugar de murmuração, há uma expressão do nosso coração, e a expressão é ingratidão. A expressão é ingratidão. O versículo 6 fala assim: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Ou seja, irmão, preste atenção, por muitos momentos aquele povo experimentou diversos tipos de milagres. E a Bíblia fala que o maná foi um dos milagres que eles experimentaram. Mas só que o povo já estava por aqui com o maná. E a Bíblia fala que eles olharam e falaram assim: a gente não tem mais nada. Não tem nada de diferente. A gente só tem esse maná aqui. Agora, você sabe o que significa a palavra maná? É uma expressão, uma indagação, tipo assim: o que é isso? Quando o povo viu aquele maná cobrindo toda a terra onde eles estavam, eles ficaram tão impressionados que eles soltaram a expressão:
Uau, o que é isso? Quando eles viram aquilo da primeira vez, o coração deles se encheram de gratidão. Porque eles ficaram impressionados como que Deus pôde. Meu, que incrível, como que Deus trouxe esse maná para alimentar todo esse povo. Uau! Tipo, aquele povo começou a vibrar, dizendo, meu, só Deus pode fazer isso. Tempos depois, o mesmo povo que dizia para o maná, uau, o que é isso? Eles estavam dizendo, nossa, a gente só tem isso. A murmuração entrou no coração, irmão. Aquilo que era provisão se tornou um peso para eles. A ingratidão tomou de conta do coração deles. E agora sabe o que eles faziam? Eles começavam a dizer, voltemos para o Egito. Lá tinha as comidas que nós gostaríamos. Tá tudo lá o que nós queríamos. Perceba, o desânimo tem feito muitas pessoas retroceder. A ingratidão, a murmuração está fazendo muitas pessoas retrocederem. Então olha para o senhor e fala assim, irmão, não murmure. O povo murmurava porque estava no Egito. Quando saía do Egito, eles também murmuravam. Quando não tinha nada para comer, eles murmuravam. Mas quando tinha o maná, eles também murmuravam. Eles murmuraram por 40 anos no ouvido de Deus. Irmão, aquele povo matou Moisés. Porque tem igreja que ela mata o pastor, sabia? Ela deixa o pastor maluco. Graças a Deus, Atraídos não vai fazer isso daí não. Em nome de Jesus. Eu tenho 31 anos, vou aguentar muito ainda, mas não vai me deixar louco não, irmão. Se vocês me deixarem louco, eu fujo. Eu vou para os braços de Jesus e deixo você aí. Não fico louco por causa de ninguém. Mas o desânimo, a murmuração anula o espírito de gratidão no coração. Se você é alguém que murmura muito, receba essa que é de graça, irmão. Geralmente as pessoas murmurentas não têm uma palavra de gratidão nos seus lábios e nem no seu coração. E isso tem gerado muito desânimo no coração das pessoas, a murmuração. Nunca está satisfeito. Uma das coisas importantíssimas que você tem que tomar cuidado, que gera muito desânimo, é o segundo ponto. A insatisfação. Olha o que diz em Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seu salário desaparece como se vocês colocassem bolsos furados. O sentimento de insatisfação é horrível, porque ele consome o interior do homem, levando o homem a lugares escorregadios, porque ele nunca vai estar satisfeito. Nunca, 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 nunca. Provérbios 27, 20 fala assim: como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca serão saciados. Existe algo que nós precisamos tomar cuidado, irmão, é com a insatisfação. É com a insatisfação. A insatisfação é a evidência de alguém que está desanimado. Eu não moro na casa que eu gostaria, eu não tenho o carro que eu gostaria. Tem uns que até dizem, eu não tenho nem a esposa que eu gostaria. Misericórdia. Eu não moro na cidade, eu gostaria de estar em outra cidade. Eu estou aqui, mas eu não gostaria de estar aqui, irmãos. Muitas pessoas estão presas porque elas não vivem o momento onde elas estão. Porque ela sempre está querendo aquilo que o outro tem. Ela sempre está querendo aquilo que ela não está vivendo. E ela nunca consegue romper na sua vida justamente por causa da insatisfação. E essa insatisfação está gerando desânimos. Muitas pessoas estão perdendo o vigor, perdendo a alegria na presença de Deus, porque ela está sempre olhando lá no futuro, porque o que ela está vivendo, ela não está satisfeita. A insatisfação, ela não te permite se alegrar com as coisas de Deus. Você não consegue vibrar junto com o Espírito Santo por algo que você está vivendo. E isso tem gerado desânimos, tristezas. O insatisfeito, ele não tem mais prazer na obra de Deus. A obra de Deus se torna um fardo pesado para ele. Se torna um peso.
O remédio, irmão, que cura a insatisfação é Salmos de número 37. Vamos ler Salmo 37? Lê comigo aqui. Vocês não têm a versão King James 1611, né? Mas pode deixar essa aí mesmo. Ou então, se tiver só a King James atualizado ou a normal, pode colocar. Lê comigo aqui, vamos lá. 1, 2, 3. Confia no Senhor. E te nutrirás com a fé. Bora. Pode ler. Ó. Entrega. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Grave isso daqui, vai ser importante para você. As pessoas, elas estão buscando satisfação em muitas coisas. Elas estão buscando satisfação em muitas coisas, menos em quem se deve buscar. Satisfação não se busca em coisas. Satisfação se busca em uma pessoa. Ah, pastor, eu estou atribulado. Eu vou para uma casa de praia. Agora eu vou ficar de frente com o mar, descansando, aquela coisa gostosa, ouvindo só a brisa do vento, aquela coisa maravilhosa, porque eu estou extremamente estressado e eu preciso me aliviar. Aí você vai, você fica 3 dias lá. Mas quando você volta, você achou que a sua satisfação estava naquilo. 2 dias depois você cai no mesmo lugar. Porque não tem a ver com um lugar. Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não deve tirar férias. E você não deve... Não estou falando isso. Se quiser me pagar uma casa de praia agora, depois do culto, eu e minha esposa, o quê? Nós vamos agora. Ficar 2, 3 dias lá. Já pensou, irmão? Pensa comigo, fecha os olhos. Imagina o Hélito lá e a Priscila. Lá, de boa. Pensou? Mas só que escuta uma coisa. Isso daí não é o lugar de satisfação. Isso daí não é o lugar de satisfação, não é algo físico. Satisfação é uma pessoa. É Jesus. Você pode ter tudo e se sentir insatisfeito. Você pode possuir todos os lugares, todo o dinheiro, todo tipo de viagem que você imaginar. Você pode, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Se você tem tudo isso sem uma pessoa que se chama Jesus, você vai continuar insatisfeito. Porque não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Descanso. Você pode passar 30 dias de férias lá em Águas de Lindóia, lá em coisas gostosas. Você pode, pensa aí num lugar maravilhoso. Você pode falar assim, estou indo para descansar. Tudo isso, se Cristo não estiver centralizado nesse lugar, você continua com um fardo pesado, você continua agitado, você continua perturbado, porque não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa, não é sobre um lugar. O descanso não é um dia, não é um sábado. É mais do que isso, é uma pessoa. Se você está limitando o descanso apenas em um dia, você está tirando Cristo de lado, quando na verdade o descanso se chama Jesus. A satisfação plena, deleita-te em Cristo. Deleita-te em quem? No Senhor. Não se deleite nos teus recursos. Não se deleite no teu currículo. Não se deleite no Senhor. Não se deleite na tua força. Não se deleite naquilo que você tem. Não coloque coisas no lugar de Cristo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Jesus disse assim, aquele que beber, meu Deus, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você pode beber de todas as águas, de toda a religião, de tudo, de toda a placa de igreja. Você vai continuar com sede, querendo se satisfazer. Mas o dia que você beber desta água que Cristo tem para dar, você nunca mais terá sede. Ah, meu Deus! Por que estás desanimado? Porque você está bebendo de coisas que não te satisfaz. O desânimo aloja no coração, irmão, das pessoas, no nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente está se satisfazendo com muitas coisas que não tem prazer.
Eu não estou dizendo, Deus nos fez com desejos. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar um robô, que você não tem desejo, não. Senão até o próprio Deus não teria feito a gente com temperamentos, personalidades, desejos, anseios e tudo mais. Por que Ele fez isso? Porque tem que ser para a glória dEle. Tem que ser para a glória dEle. Deleita-te em Cristo. Ageu nos ensina que o insatisfeito está fora da bênção de Deus. Trabalha, mas não prospera. Planta, mas colhe bem pouquinho. Come, mas não se sacia. Bebe, mas a sua sede não se sacia. Veste, mas não se aquece. É como um saco furado que nunca enche, sempre está vazio. Sempre está vazio. O insatisfeito nunca vai levantar a mão e dizer assim: eu te louvo. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te amo por tudo que tu és. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que tu és. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde vêm as guerras, irmãos? Pessoas ansiosas. Nós vivemos uma era de tamanha ansiedade. Sim ou não? Vivemos uma era de tamanhas agitações. Crianças já estão agitadas. Os pais agitados. De onde vem tudo isso? Deus errou? Não, Deus não errou. Deus não errou, Deus não fez nada de errado. A cobiça, os desejos no lugar errado. O desejo tem que estar no lugar certo. Os desejos no lugar errado. A insatisfação está tomando de conta, está guerreando dentro de nós e a gente está se tornando insatisfeito. Não glorifica, o insatisfeito nunca vai glorificar a Deus. Thomas Watson disse assim: não há melhor antídoto contra o desejo de cobiçar aquilo que é dos outros do que satisfazer-se com aquilo que é seu. Esse é o antídoto. Terceiro ponto. Filipenses. Isso daqui me pegou hoje quando eu estava meditando. Filipenses capítulo 4, versículo 3, 10 ao 13. Na versão NVI ele fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Olha o que Paulo fala agora. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, pensa comigo. Esse homem escreveu isso daqui, sabe onde? Lá nas Ilhas Maldivas. Ele estava lá. Sabe onde Paulo estava? Na prisão. Contente, satisfeito, feliz da vida, sem murmurar, sem reclamar. Meu Deus. Aprendi o segredo. Que segredo é esse, Jesus? Eu aprendi o segredo de viver contente em tudo e qualquer situação. Sabe qual é o segredo? Cristo. Não tendo nada, mas possuindo tudo. O segredo é Jesus. Ensina-nos, Espírito Santo, a ser contente, a ser satisfeito com a sua presença. Tire dos nossos corações, Senhor, todo esse sentimento de insatisfação. Todo esse sentimento de insatisfação, Senhor.
Centraliza os nossos corações em tua presença, em quem tu és. Centraliza o nosso coração em quem tu és. O descontentamento, irmão, ele é a porta da ganância. As pessoas entram na internet hoje, ela vê o influencer esbanjando dinheiro, esbanjando carro, casa, ouro, prata. E é isso que eu quero. É isso que eu vou viver. É sobre isso. Não é sobre isso. Se chama Jesus, tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Não se encante com esse mundo, irmão. Na internet não existe ninguém pobre. Na internet não tem ninguém necessitado. No Instagram ninguém tem dívida no Instagram. Está todo mundo bem. Todo mundo satisfeito. Instagram é tudo colorido, é tudo bonito. Não se iluda, jovens, adolescentes, não se iluda com isso. Não se iluda, por favor. O espírito da ganância está tomando de conta das pessoas, elas estão murmurando, insatisfeitas e descontentes. Só que é necessário que você entenda que a satisfação plena e o contentamento pleno não tem a ver com realizações. Apesar de que tudo isso, não estou pregando contra a você ter um bom carro, uma boa casa, uma família, um bom casamento, você trabalhar, se esforçar para você conseguir uma promoção na tua empresa, estudar, se tornar top naquilo que você faz. Não estou criticando isso, pelo amor de Deus. Eu estou pregando o evangelho verdadeiro, irmãos. Eu creio nesse evangelho. Eu sei um meio fácil de encher igreja. É pregar aquilo que todo mundo quer ouvir. Eu sei como que faz isso, irmãos. Eu sei como que faz. É você estar no pecado e o pastor dizendo: não, fique em paz. Esse problema vai ser resolvido. Problema? Pecado agora virou problema? Eu sei o meio fácil, irmão. Mas não. O Senhor não nos chamou para esse lugar. Eu ouço, pastor, algumas pessoas não querem vir congregar aqui porque falam que a palavra aqui é muito pesada. Pesado é viver no pecado. Pesado é ir para o inferno no lugar que não tem ar-condicionado. Nós pelo menos vamos pôr os outros ar-condicionados aqui logo. Já compramos, tá aqui já, tá, irmão? Você que ofertou, obrigado, ainda falta 2.000. Entende? Um homem que escreveu as suas maiores cartas, eu não estou conseguindo nem falar, eu queria falar de Paulo, mas eu não estou conseguindo. Um homem que escreveu as suas melhores cartas de dentro de uma prisão, falando de paz, falando de suportar as provações dentro de uma prisão, falando que está satisfeito, que está feliz, para você se alegrar. Ele fala: sede contente com tudo, sede alegre com tudo, eu não tenho falta de nada. O cara está dentro da prisão. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? É o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, irmão, ele é um evangelho de renúncia. Ele é um evangelho de renúncia. Se você quer andar com Cristo, você vai ter que sair da fila da petição. Você vai ter que sair da fila da petição e entrar no lugar de renúncia. Tem uma frase do pastor Luiz Hermínio que eu gosto muito e é uma grande verdade. A maioria se alimenta da fé da minoria. E é verdade. A maioria se alimenta da fé da minoria. Perceba, irmão, os maiores homens e mulheres que a Bíblia fala, que vivem nos nossos dias, que já se passaram, eles não fizeram o que todo mundo fazia. Eles não fizeram. Eles eram homens que eles oravam constantemente. Como que nós vamos mudar a nossa nação com não sei quantos milhões, quantos por cento de crente na nossa nação? Mais de, sei lá, 80%? Não. Não passou não, senão já é crente, já é considerado um país evangélico. Não é tudo isso não, mas acho que é uns 80 milhões de crente. 80 milhões. Pensa comigo, já dava para ter feito uma rasa, não dava?
Agora Paulo sozinho. Nossa, tinha outras pessoas, mas Paulo quase sozinho, ele fez um negócio esquisito, irmão. Ele mudou tudo, virou Roma de ponta cabeça. Deixou Nero doido. Nero tocou fogo na cidade para tentar incriminar Paulo. Ficou louco. Só para incriminar um homem, ele toca fogo na cidade. O que esse homem carrega? 185 milhões de crentes no Brasil. É gente, não é? Dava para mudar a nação, não dava? Mas o segredo, irmãos, que esse número aí, se passar numa peneira de Jeová, como diz os antigos, sobra pouco. Se passar, o Senhor está nos chamando para um lugar de renúncia. O Senhor está nos chamando para um lugar de quebrantamento diante dEle, para viver aquilo que Ele tem. Não é você pegar o Evangelho, colocar dentro do seu bolso e levar para onde você quer. Cristo não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. O Senhor está nos chamando para um lugar de plena satisfação nele. Você fala hoje de alegria da salvação, os cristãos não sabem, não tem mais nem noção que é a alegria da salvação. Eles estão tristes, desanimados e cabisbaixos. Por quê? Porque eles não alcançaram aquilo que queriam. Porque ele vê o influência do Instagram com irmão esbanjando, ele fica triste. Por que eu não estou vivendo aquilo? Na verdade, você devia pegar a tua empresa, a tua arte. Você devia pegar o teu talento, o teu dom, fazer sabe o quê? Ir lá para o Instagram também. Mas só que fazer diferente, glorificar o nome de Jesus. Você devia pegar lá na tua empresa, lá na tua escola, na tua faculdade, no lugar onde você está inserido. Você devia pegar o seu talento, tudo que você pode fazer, que pode glorificar o nome de Cristo e fazer diferente. Deixa eu falar algo para você. Por que a arte na nossa nação é tão corrompida? Essas novelas tão terríveis. Poderia estar lá crentes trabalhando na arte, produzindo coisas que glorificassem o nome do Senhor, que trouxesse uma conduta moral para a nação. Mas por quê? Porque tudo a gente entregou para o diabo, a gente demonizou tudo. E a gente se tornou muito fera de congregar. E a gente é muito bom em ser crente dentro da igreja. E a gente tem até medo, irmão. Se fala de política na igreja, as pessoas ficam desesperadas. Você já pensou se na política tivesse um monte de José, um monte de Daniel, lá dentro da política, como que estaria a nossa nação? Como que estaria as coisas? O que tem acontecido é que verdadeiramente os cristãos que não leem Bíblia, que não oram, que não têm aliança congregacional com uma igreja e com um pastoreio, eles simplesmente são números. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, eu não sei, viu? Eu vim hoje para receber, para sair. Eu estava tão pesado, pastor, eu vim hoje para sair leve da igreja. Não. Meu encargo é colocar mais peso sobre você, mas não o peso do pecado. O peso e a responsabilidade de um evangelho que todos os dias eu olho para ele e falo assim: Senhor, oh meu Deus, como é que faz para te seguir? Como é que faz para te seguir? Porque tem dia que eu estou crente, mas tem dia que eu estou querendo me atribular. Tem dia que eu quero, mas tem dia que eu falo: oh meu Deus, eu não quero. Você tem que querer. Por quê? O evangelho, irmãos, ele é um peso sobre nós. Ele precisa. Paulo falou assim: eu não me envergonho do evangelho, porque pregar o evangelho para mim é um jugo, é uma obrigação. Irmãos, eu anotei algo que eu ouvi. Você já prestou atenção? Se você fazer algo, um pastor estava contando uma história, o pastor Luciano Subirá contando uma história que um casal estava discutindo, e a discussão era porque o marido ele não ia fazer compra com a mulher. Eu estou resumindo, quem já ouviu, ouve bem detalhadamente, mas só que eu estou resumindo. E a mulher falou, demonstrou toda a insatisfação, e o homem também falou.
Eu não entendo, pastor, mas eu fui com ela, eu fui lá fazer a compra. E ela ainda está reclamando, e ela soltou uma pérola, ela falou assim, pastor, o problema não é que ele foi. O problema é que eu gostaria que ele quisesse ir comigo. Bom, isso daí desperta no nosso coração. Toda pessoa que você passa tempo com ela, por obrigação, você está desonrando ela. Você está desmerecendo ela. Você lembra que uma das parábolas mais lindas e tão curta do livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44, diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, que certo homem, tendo encontrado, ele escondeu de novo. E então, cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo que tinha para simplesmente comprar aquele campo. Quando você é imaturo, não tem problema você fazer na força do seu braço, não tem problema você fazer, vou lá, eu vou fazer. Só que quando o Senhor vai te levando para níveis mais profundos de maturidade, agora o que Ele leva em consideração não é mais o tanto que você faz para Ele, é como você faz, é a motivação. Porque o segredo dessa parábola não é o tanto que aquele homem vendeu para ter que comprar aquele campo. O segredo da parábola é aquele homem fez com alegria. E o problema é que a gente está saindo do campo do prazer, do campo da alegria, e estamos entrando no campo da obrigação. Eu lembro que a gente, há muitos anos atrás, a gente ia dizimar, irmão, a gente pegava envelope de dízimo, assim, estava carimbado, fulano de tal deu dízimo no mês de janeiro, em fevereiro, carimbado o dia, ou então bota lá, vou botar no telão os dizimistas do mês, aí botava. Aí daqui a pouco o cara falou, meu Deus, meu nome não está ali, eu vou no banheiro. Aí ia para o banheiro se esconder, só porque naquele mês ele se afundou no cartão e ele não conseguiu dizimar. Ou então ele vai no fundo da igreja e está lá a lista dos dizimistas. Naquele mês ele fica satisfeito. Meu nome está ali. No outro mês ele deu uma mancada, não conseguiu dizimar porque gastou demais no mês anterior. Janeiro, fevereiro, os crentes comem muito panetone, né, irmão? Peru, Chester, quando chega aí ele vê lá, meu Deus. E eu lembro que a gente tinha aquele carimbo, né? Aquele recibo, né? Todo mês que você dava o dízimo, estava aqui o recibo para você, e você que dizimou. E assim todo mundo dizimava, porque se não dizimasse, o pastor tirava do altar, e assim todo mundo via. Quando a gente mudou para cá, a gente tirou o nome de tudo, a gente colocou um envelope aí, quando você quiser dizimar, você pega o envelope. Pastor, tem que pôr nome para identificar com o dízimo. Não, irmão, seja livre. Não precisa colocar nome, você é livre. E de repente as pessoas falam assim, eita, ninguém está vendo. O pastor não está vendo. O pastor não está vendo. Então esse mês aqui eu vou deixar quieto. No próximo mês eu vou deixar quieto. No próximo mês eu deixo quieto. Sabe o que é isso, irmão? Os crentes não sabem lidar com a liberdade. Infelizmente, a maioria dos cristãos, eles só servem a Deus se eles tiver alguém impondo peso sobre eles. E o problema é que as nossas crianças estão crescendo com os pais que ensinam esse evangelho de peso e de obrigação para elas. E quando você trabalha esse evangelho de obrigação, você nunca vai ver o teu filho adorar a Deus por prazer, por graça. Ele vai adorar a Deus porque ele tem medo que senão o pai vai brigar. Porque é o que o pai recebeu. Esse evangelho de peso, de obrigação. Esse evangelho de dependência de pessoas. Jesus chegou na beira de um tanque, tinha um monte de gente, um monte de paralítico, um monte de gente querendo ser curado. Jesus chegou em um e falou assim, você quer ser curado? Senhor, o que é que acontece? Não tem ninguém para me levar lá. Olha a pergunta de Jesus, você quer ser curado? Jesus não perguntou, você quer que eu te leve no tanque, para que no mover das águas o anjo te cure? Não foi essa a pergunta. Jesus falou, você quer ser curado? Não, mas não tem ninguém para me levar. Por que esse evangelho de dependência? E para o pastor, o excesso de regras é proteção para ele. Sabia? Não regras que protegem e que conduzem saudavelmente a igreja, mas as regras de opressão para o pastor é tranquilo, porque ele não tem que apagar toda semana um fogo, porque tem obrigação, e as pessoas obedecem porque elas têm medo do pastor. Você não percebe que tem alguma coisa de errado, irmão? O caráter de um crente não é definido pelo nível de pregação dele, se é boa ou se é agradável. O caráter de um crente é como ele se comporta quando ninguém está vendo ele.
Entenda. Essa obrigação, irmão, se tudo que você faz para Deus, você faz por obrigação, você está desonrando Ele. Tudo. Vou orar, né? Orar. Filho, você está de castigo agora. Por quê, mãe? Vai para o quarto orar. Filho, você está de castigo agora. Vai ler Bíblia. Vai ler o Salmo 91 agora. Ou melhor, o Salmo 119 todinho. Porque você fez isso, isso e isso. Deus não faz assim. Peso, obrigação. Irmão, quando você tem que provar para alguém que aquilo pelo qual você vive é a verdade, isso é muito ruim. Agora, quando de repente flui naturalmente o coração de alguém, o coração do filho, o coração de alguém é pego pelo poder de Deus, pela graça de Deus, as coisas começam a fluir naturalmente, tudo é diferente, tudo é diferente. O Senhor está nos chamando nesse tempo. Essa palavra veio para trazer de volta o seu coração, para dizer para mim e para você: eu não estou te chamando para esse lugar de medo, eu não estou te chamando para esse lugar de insatisfação, eu não estou te chamando para esse lugar de descontentamento. Eu estou te chamando para um lugar onde você vai satisfazer-se em mim. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Eu não estou te chamando para você ter que provar que você é bom, para você ter que provar que você é forte. Eu estou te chamando para que você satisfaça tudo em minha presença, em minha beleza, somente em mim. O que vai adiantar você queimar ouvindo? O coração queima enquanto eu ouço, o coração queima enquanto eu ouço, mas os meus olhos ainda estão fechados. Os meus olhos ainda estão fechados. Nada é mais poderoso para abrir os olhos de um pecador do que as Escrituras. Por isso que quase todo domingo que eu subo nesse altar para pregar, eu sempre falo de um livro para você ler. Eu sempre indico um livro, eu sempre induzo a igreja a ler a Bíblia. Pega um livro bom, saudável, com fontes bíblicas poderosas, vai ler. Por quê? Porque quando eu estiver aqui em cima falando asneira, você vai falar assim: pastor, não está fora não. Não está fora. Abre a Bíblia. Nós precisamos gerar nesse tempo, irmãos, à nossa volta, um evangelho puro, genuíno, carregado de responsabilidade. Nós vamos ter que reevangelizar de novo a nação brasileira com esse monte de crente. Nós vamos ter que reevangelizar tudo de novo. Na verdade, não falta mais evangelismo, irmão, falta responsabilidade. Não falta mais evangelismo, falta responsabilidade. Já ouvi tudo que tinha para ouvir, eu só preciso agora pegar e praticar. Eu já recebi tudo que tinha que receber, eu só preciso agora assumir uma postura diante do Senhor e viver aquilo que Ele tem. Se você sair triste com você aqui hoje, irmão, eu cumpri meu papel. Eu cumpri meu papel, porque o Senhor está nos chamando para esse lugar. Esse lugar onde nós vamos satisfazer-se totalmente, completamente em quem Ele é. Para me finalizar, que já deu meu horário, abre em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos suficiente por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. Ou a nossa capacidade vem de quem? Você quer combater a insatisfação, a murmuração, o descontentamento, que afinal são frutos do desânimo? Como, pastor? Quando realmente o nosso coração está completamente voltado para Cristo, satisfeito com Cristo,
Me lembra até da música que a gente cantava muito na igreja. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. A satisfação é plenamente, completamente nele. Levante do seu lugar, eu quero orar com você. Espírito Santo, gostaria que você orasse, irmão, no seu lugar. Você olhasse para Paulo escrevendo Filipenses, escrevendo Efésios, escrevendo Filemão, escrevendo Colossenses, escrevendo tudo aquilo de dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, dizendo que está completamente satisfeito e contente com Cristo. Gostaria que você orasse nesse momento. Talvez essa palavra está trazendo um reposicionamento interno no coração da igreja, no nosso coração. Talvez essa palavra venha para reposicionar as nossas motivações completamente em quem Ele é. E nesse tempo você vai ter que lutar ferozmente contra o desânimo. Em alguns momentos você vai ser tentado a murmurar, você vai ser tentado a sentir-se insatisfeito. Você vai ser tentado a sentir descontentamento. Em muitos momentos. Em algum momento, o diabo vai colocar diante de você de que você precisa de algo para sentir feliz e satisfeito. Talvez, se você tivesse aquele marido que aquela irmãzinha tem, você seria uma mulher mais feliz. Ou se você tivesse aquela esposa, você seria um homem que iria voar. Ou se você tivesse aquela casa. E o problema é que a gente acata tudo isso e a gente ora diante do Senhor: Senhor, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isso, eu faria isso. E a gente começa sempre a colocar coisas no lugar, ocupando o lugar dele. E o desânimo se instala, irmão, porque o desejo, o anseio, a suficiência da glória de Deus, aquilo vai sendo roubado por coisas. E o Senhor nessa noite está trazendo o nosso coração para perto dEle, para Ele. Dizendo assim para você: só mude a configuração do teu coração. Ele não está dizendo que você não vai ter desejo, Ele só está dizendo assim: só centralize os seus anseios, a sua satisfação, e seja contente com aquilo que deve ser correto na sua vida, que é mais do que alguma coisa, é sobre Ele. Nessa noite o Espírito Santo quer conduzir o nosso coração para um lugar onde os nossos olhos não vão se vislumbrar com aquilo que o inimigo vai pôr diante de nós, onde os nossos olhos não vão se perder com a beleza que o mundo tanto nos apresenta, mas os nossos olhos estarão completamente focados em quem Ele é. Nessa noite o Senhor está se oferecendo para sentar na mesa com você, porque Ele sabe que no partir do pão os olhos podem se abrir, as escamas podem cair. Essa noite eu quero te dizer uma coisa: não é você que vai fazer um convite para Ele se sentar na mesa com você. Ele vai se oferecer, dizer assim: filho, deixe-me sentar à mesa com você. Deixe-me abrir os seus olhos. Deixe-me tirar essas escamas. Deixe-me abrir o seu coração e estabelecer dentro dele as riquezas celestiais. Ore nesse momento e diga: Senhor, eu desejo muito a Tua presença. Eu desejo muito a Tua presença. Vamos nesse momento declarar isso: Senhor, eu anseio